Muitas vezes, acreditamos que o tempo é o remédio para todas as feridas. Que se esperarmos o suficiente, a dor do abandono, a vergonha dos nossos erros e os traumas que carregamos vão simplesmente desaparecer, como poeira ao vento. Mas e se o tempo não curar nada? E se o tempo apenas acumular? Para uma criatura que vive 1000 anos, a eternidade não é uma dádiva. É um arquivo infinito de memórias que se recusam a morrer. Existe uma diferença brutal entre sobreviver ao fim do mundo e viver depois dele. E ninguém, em Hora de Aventura, personifica essa cicatriz exposta melhor do que Marceline Abadir. À primeira vista, ela é a vampira rebelde, a rainha do rock, a figura que exala confiança e perigo. Mas, se olharmos com atenção, veremos que toda essa armadura de couro e atitude é apenas uma barricada construída para proteger uma criança que ainda está, 1000 anos depois, parada nos escombros de uma guerra nuclear, esperando por alguém que nunca vai voltar. A história de Marceline não é sobre vampiros, é sobre a dualidade insuportável de ser duas coisas ao mesmo tempo, e não se sentir pertencente a nenhuma. Filha de um demônio, o governante da noitosfera, e de uma humana, Elise, Marceline nasceu no caos. Ela é, por definição, um híbrido. O conflito não está fora dela, está no seu DNA. Desde muito cedo, ela aprendeu que o amor é sinônimo de perda. A memória mais fundamental de sua infância, aquela que moldou sua psique por séculos, foi uma interpretação equivocada de um sacrifício. No meio do apocalipse da Guerra dos Cogumelos, sua mãe humana adoeceu. Para salvar a filha, Elise a afastou, deixando-a sozinha enquanto ela sucumbia à radiação longe dos olhos da menina. Mas o que a pequena Marceline entendeu não foi proteção, ela entendeu rejeição. Ela olhou para si mesma, para sua natureza demoníaca, e concluiu que era um monstro indigno de amor. Essa é a primeira vez que a sombra se manifesta. Não como um inimigo externo, mas como uma crença interna de que há algo fundamentalmente errado com quem você é. E então, o destino lhe dá uma segunda chance, na figura de Simon Petrikov. Simon não era um guerreiro ou um herói. Era um homem gentil, um antiquário lutando contra a loucura induzida por uma coroa mágica. Ele se tornou a figura paterna que Hanson Abadir nunca foi. Ele limpou o nariz dela, achou sopa de galinha nos destroços da civilização e deu a ela Rambo, o ursinho de pelúcia que se tornaria seu talismã sagrado. Mas a tragédia de Marceline é que ela não perde as pessoas para a morte. Ela as perde para a transformação. A morte é um ponto final, mas a transformação é uma reticência dolorosa. Simon não morreu. Ele foi apagado lenta e agonizantemente, substituído pela loucura do rei gelado. Marceline teve que assistir ao homem que a amava desaparecer, restando apenas uma casca vazia que usava o rosto dele, mas não reconhecia a filha que salvou. É aqui que a personalidade da rainha dos vampiros começa a ser forjada. Quando a dor é insuportável, a resposta humana e semi-demoníaca é fechar as portas. Marceline decide que não vai mais ser a vítima. Se o mundo é um lugar de monstros, ela se tornará o maior deles. Durante sua adolescência, ela se lança em uma cruzada solitária. Ela se torna uma caçadora de vampiros. Perceba a ironia cruel. Ela dedica sua vida a exterminar as criaturas que ameaçam os últimos humanos, tentando desesperadamente provar, talvez para a memória de sua mãe ou de Simon, que ela é boa, que ela é a protetora. Ela caça o rei vampiro, a imperatriz, o hierofante. Ela absorve os poderes deles, a invisibilidade, a cura, o voo. Mas, ao tentar destruir o mal, ela o ingere. Na batalha final contra o rei vampiro, ela é mordida. A caçadora se torna a caça. A menina que queria proteger a humanidade se torna a predadora que precisa se alimentar de vermelho para não ferir ninguém. Essa é a metáfora perfeita para o que Jung chamaria de integração forçada da sombra. Você não pode simplesmente matar seus demônios. Se você lutar contra eles com ódio, você acaba se tornando reflexo daquilo que combate. Por séculos, Marceline vaga pela terra de Yu, cultivando uma apatia calculada. Ela finge que não se importa. Ela brinca com Finn e Jake, expulsa-os de casa, age como se tudo fosse uma grande piada. É um mecanismo de defesa clássico. Se eu não me importar com nada, nada pode me machucar. Se eu for a menina má, ninguém vai esperar que eu seja boa, e eu não poderei decepcionar ninguém. Essa fachada só começa a rachar através de sua relação com a princesa Jujuba. Bonnie e Marceline são opostos polares. Jujuba é a ordem, a ciência, o controle absoluto, o futuro construído. Marceline é o caos, a emoção, a arte, o passado não resolvido. O relacionamento delas, inicialmente turbulento e tóxico, é um espelho. Jujuba lembra Marceline da responsabilidade de cuidar, algo que ela rejeitou. Marceline lembra Jujuba de que a vida não é uma equação a ser resolvida, mas uma música a ser sentida. O ponto de virada crucial nessa jornada de autoaceitação ocorre na minissérie Estaca Zero, Stakes.
cansada de ser imortal, cansada de ser uma vampira, cansada de carregar o peso de 1000 anos de adolescência estagnada, Marceline pede a Jujuba para curá-la. Ela quer extrair o vampirismo. Ela quer ser apenas normal. Mas quando a essência vampírica é removida, ela não desaparece. Ela ganha forma física e volta para assombrar O. Os velhos inimigos retornam. A lição aqui é sutil, mas poderosa. Você não pode cirurgicamente remover as partes de si mesmo que não gosta. Seus traumas, seus erros, seu lado sombrio não podem ser jogados no lixo. Se você os ignora, eles crescem no escuro e voltam mais fortes. No confronto final com a nuvem escura que representa sua própria natureza vampírica, Marceline entende. Ela não pode deixar os outros lutarem suas batalhas. Ela não pode fingir que aquela escuridão não é dela. Em um ato de sacrifício e aceitação, ela absorve a essência novamente. Ela escolhe ser a vampira. Não porque foi forçada, como na primeira vez, mas porque ela entende agora que essa é parte de quem ela é. Ela aceita o poder e a maldição, mas agora sob os seus próprios termos. Ela deixa de ser uma vítima do destino para ser a dona de sua própria narrativa. Mas a cura definitiva não vem de lutar contra monstros externos. Vem de uma fita cassete e de uma luz vermelha piscando em um bunker abandonado, como vemos em Obsidian. Por milênios, Marceline carregou a mágoa de que sua mãe a abandonou. Essa era a pedra fundamental de sua dor. Ao retornar ao bunker onde tudo começou, já adulta e reconciliada com Jujuba, ela encontra a verdade que sua perspectiva infantil não conseguiu captar. A mensagem gravada por Elise. Elise não a deixou porque ela era um monstro. Elise a deixou para que Marceline não tivesse que ver a mãe morrer tossindo sangue. Foi o ato final de amor, não de rejeição. Nesse momento, algo se quebra dentro de Marceline. Não é a sua força, mas a sua rigidez. A música Tudo Permanece ganha seu significado final. A letra nos diz que as coisas permanecem, mas mudam. Ficam onde você as deixou, mas mudam ligeiramente. A memória do abandono permaneceu lá por 1000 anos. O fato, a mãe indo embora, não mudou. O que mudou foi a perspectiva de Marceline. Ela mudou. A luz vermelha que ela, quando criança, não conseguia alcançar, agora está ao nível dos seus olhos, porque ela cresceu. Ela pode voar. Ela pode ver a verdade de um ângulo que a sua versão ferida jamais conseguiria. A jornada de Marceline Abadir nos ensina que a maturidade não é sobre esquecer o passado ou consertar o que está quebrado em nós. Não existe conserto para quem somos. Existe integração. Todos nós temos um Simon que perdemos, seja uma pessoa ou uma versão de nós mesmos que ficou para trás. Todos nós temos uma Bonnie Bell que desafia a nossa visão de mundo. E todos nós temos um monstro interior que tentamos esconder no armário ou extrair à força. Passamos a vida tentando matar o vampiro dentro de nós, achando que só seremos dignos de amor quando formos puros, perfeitos e normais. Mas a sombra não é apenas o receptáculo de nossas falhas. É também a fonte de nossa criatividade, de nossa paixão e de nossa capacidade de sobrevivência. Marceline termina a série não como humana, mas como a rainha dos vampiros que toca baixo, namora a princesa e protege os fracos. Ela não precisou deixar de ser o que era para ser feliz. Ela só precisou parar de odiar o que era. Ela nos mostra que as memórias ruins não precisam definir o futuro. Elas são apenas o jardim onde crescemos. Algumas plantas têm espinhos, outras são venenosas, mas todas elas compõem a paisagem de quem nos tornamos. E talvez, apenas talvez, se pararmos de tentar arrancar essas raízes com tanta violência, perceberemos que, sob a luz certa, até as partes mais assustadoras do nosso jardim podem dar flores. Tudo permanece, mas tudo muda. A dor que você sente hoje vai permanecer na sua história, mas ela não precisa ser a mesma dor amanhã. Ela pode se tornar sabedoria, ela pode se tornar música. Afinal, a imortalidade de Marceline não é sobre viver para sempre. É sobre a coragem de continuar vivendo dia após dia, mesmo quando o mundo acaba. E se ela conseguiu fazer as pazes com seus demônios depois de 1000 anos, talvez a gente não precise de tanto tempo assim para começar a fazer as pazes com os nossos.